3, 2, 1. Boa tarde, não, já comecei errado. Bom dia, pessoal. Que vocês tenham um ótimo seminário hoje. A gente está fazendo o nosso quinto webinar. A BKR Business School tem o prazer de informar isso. E de um total, naturalmente, de 16 previstos. Ou seja, então a gente está conseguindo andar bem com um por semana e sem qualquer tumulto. Sabemos que esse quinto webinar tem pontuação para fins de educação continuada, e hoje estaremos aqui dando essa palestra, vai estar dando a palestra eu e a Nicole. A Nicole, pelo que vocês que já está a foto dela aí, Nicole é uma das nossas gerentes, e a gente vai então cobrir o CPC 18, que é o investimento em coligadas controladas e empreendimentos controlados em conjunto. Algumas informações importantes que já são do conhecimento da maioria de vocês, a gente julga sempre relevante serem lembradas. Primeiro, esse treinamento é dirigido principalmente aos contadores ou auditores da Lopes Machado e também a vários amigos e amigas convidados. Aqueles que planejam obter os 2 pontos de crédito de educação continuada devem permanecer conectados pelo menos 3/4 do tempo da apresentação, ou seja, 1h30. Também, como parte para a obtenção desse crédito, deve acertar pelo menos 3 das 4 questões da prova. A prova vai ser uma prova de múltipla escolha. Não se esqueçam também de usar o link disponibilizado para a realização da prova. Quando terminar a apresentação, vai aparecer uma mensagem com o link para vocês conectarem, e pode ser conectada pelo celular também, para poder acessar a prova. Quem não conseguir a pontuação requerida na prova terá direito a uma segunda chance. Então, não precisem ficar nervosos, é tudo muito tranquilo, a prova está fácil. Eu sei que vocês todos sabendo com antecedência do tema, na semana passada nós falamos do tema, todos vocês eu tenho certeza que já se prepararam, leram bastante, e pode ficar tranquilo então que vocês me conhecem, eu costumo dar umas provas bem fáceis. Não se esqueçam de preencher o seu e-mail na prova, bem como clicar em enviar. Isso é importantíssimo, senão a prova não chega no sistema e vocês não conseguem a pontuação. Não se esqueçam, então, de preencher o seu e-mail, bem como clicar em enviar. Tá ok? É claro, naturalmente, após responderem as questões da prova. Pessoal, um bom aprendizado para todos. Eu acho que o mais importante daqui é a gente sair agregando conhecimento ao nosso currículo. Isso é o mais importante, e a gente sempre tem que lembrar que esses treinamentos, seminários, cursos, etc., inicialmente, a gente que eu estou falando, cada um de nós, vocês e nós que também participamos, nós estamos fazendo um investimento primeiramente em nós. E de forma, como a gente está falando de equivalência, de forma reflexa, isso vai beneficiar a empresa. Então, é mais ou menos por aí. Vocês prestem bastante atenção, fiquem à vontade para fazer suas perguntas, entendeu? Eu e a Nicole, então, estaremos aptos a registrar e responder. Vamos tentar responder as perguntas dentro do tempo que a gente tem, dentro do tempo de apresentação. É bom ficar bem claro que a gente vai priorizar a apresentação. Caso haja perguntas não respondidas, a gente, então, se compromete a mandar por e-mail ou, então, colocar no site a resposta. Tá bom? Então, um bom treinamento para todo mundo. A gente, então, vamos começar. Bem, como eu falei, o tema é o CPC 18, investimentos em coligadas e controladas. E, inclusive, aí mesmo já tem até o link para a prova. Mas esse link vai ser repetido, vocês não precisam se preocupar e que não vai dar tempo de anotar, vai ser repetido o link. Alcance do CPC 18. Esse R2 significa dizer que esse é o mais atualizado CPC, ou seja, ele foi revisado. Ele foi revisado, a última revisão dele, vamos dizer. Na contabilização dos investimentos em coligadas e incontroladas, ele é aplicado na contabilização dos investimentos em coligadas e incontroladas nas demonstrações contábeis individuais da controladora. De vez em quando a gente vai se referir à controladora como DORA, como DORA, investidora como DORA, investida como IDA. Então, é sempre o final. Então, esse CPC aplica seus investimentos em coligadas e controladas nas demonstrações contábeis individuais da controladora.
ele não se aplica a investimentos em coligadas e controladas, mantidos por organizações de capital de risco, fundos mútuos, entidades fiduciárias e similares. Na realidade, esse tipo de entidade, fundos, entidades de capital de risco, eles não têm investimento de natureza permanente. O que a gente está falando aqui são aplicações, são investimentos que a empresa tem de natureza permanente. Ela não pressupõe a alienação, a venda desse investimento. E já essas organizações que eu acabei de falar, eles têm aquilo ali como um objetivo de risco e aí visando melhora de mercado, subida de cota, todo esse tipo de coisa para ela vender o mais rápido possível. Então, esse investimento não é aplicável a esse tipo de entidade. A gente vai ver que, como está anotado aí embaixo, eles, caso sejam classificados, mensurados e contabilizados de acordo com o CPC 38. Nesse tipo de situação, eles são mensurados ao valor justo, de acordo com o CPC 38, né? Todos vocês sabem que, querendo, para tomar conhecimento dos CPCs, as versões mais atualizadas é só entrar no site do CPC, que é cpc.org e .org.br, que vocês têm o detalhamento de todos os CPCs. Inclusive o da próxima semana, que é de consolidação. Eu sugiro que vocês consigam um tempinho, né? Nem que seja de meia-noite às 6, brincando, naturalmente, para ler o CPC de consolidação. Eu tenho uma frase que eu digo, a frase não é minha, naturalmente, né? Mas é de um rapaz que era um rapaz, depois se tornou um senhor, chamado Sócrates. Mas não foi o Sócrates que jogou no Corinthians, né? O Sócrates lá de trás, do tempo de Jesus Cristo, né? Que diz o seguinte: o que sei é que quanto mais sei, sei que nada sei. O que sei é que quanto mais sei, sei que nada sei. O que significa? Se eu for fazer um seminário hoje, vou assistir como um participante de um curso, de um seminário de medicina nuclear, o que sei é que quanto mais sei, sei que nada sei. Se eu não sei nada, eu não vou ter nem curiosidade para fazer pergunta. Entendeu? Então, é bom quando a gente estuda, a gente desenvolve na gente o senso crítico, ainda mais os auditores e contadores. Desenvolve o senso crítico, então isso me faz fazer pergunta. Agora, se eu estiver totalmente alienado, sem saber qual é o assunto, fica difícil até de eu criticar e fazer pergunta. Bem, esse CPC não se aplica a investimentos isso nós já falamos. Vamos nos acostumar com duas terminologias: MEP, método de equivalência patrimonial, e REP, a letra R no início, ao invés de M de Maria. REP é resultado de equivalência patrimonial, que é uma consequência do MEP. O MEP, o método de equivalência, quando você aplica o método de equivalência, uma das contrapartidas é o resultado de equivalência patrimonial. Bem, o investimento ele é inicialmente reconhecido pelo custo e posteriormente ajustado pela participação atribuída ao investidor no patrimônio líquido da investida, então, que são os ativos líquidos. Então, inicialmente, você comprou a empresa, você vai reconhecer pelo valor de que você pagou, que é o custo. E à medida que vai passando, é um investimento permanente, à medida que vai passando o tempo, você vai ajustando em função dos resultados do investidor. O resultado do investidor, ele deve incluir a parte o resultado do investidor, então, deve incluir a parte que lhe cabe nos lucros e prejuízos da investida e também nos outros resultados abrangentes, que a gente abrevia para hora. Outros resultados abrangentes. Então, outros resultados abrangentes representa, como está abaixo, a alteração do valor contábil dos investimentos registrado pela investidora, decorrente de aumento ou diminuição do patrimônio da investida. Tornando a coisa mais simples. A investidora vai aplicar a equivalência patrimonial sobre a investida. A investida tem dois tipos de lucro, vamos dizer assim, de resultado. Ela tem aquele lucro que vai para o patrimônio, que vai para a demonstração de resultado, DRE, que isso aí também vai para a DRE da investidora. E também tem um outro tipo de resultado que ele tem características de lucro ou de prejuízo, mas são coisas de longo prazo que eles vão para o patrimônio líquido da investida. Eles não passam pelo resultado no primeiro momento. Se ele vai para o patrimônio líquido da investida, a investidora também vai ter que considerá-los no seu patrimônio líquido. A gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe na frente. Outra coisa, o investimento contabilizado pelo método de equivalência patrimonial, significa dizer que a empresa tem 40% de 1.000,
do patrimônio de uma outra. O patrimônio é meu. Então, 40% é 400. Quando eu estou contabilizando 400, significa dizer que todo aquele patrimônio, todos os 40% daquele patrimônio é meu já. Eu tenho aquele direito, pelo menos, economicamente. Agora, se a investida paga dividendos, que é como está no último parágrafo, se ela paga dividendos, ela diminui o patrimônio dela. Ela diminuindo o patrimônio dela, consequentemente, a investidora vai ter que diminuir o seu investimento também. Então, aí está dizendo, as distribuições recebidas, lucros normalmente da investida, reduzem o valor contábil do investimento na controladora. Outros, como eu disse, outros resultados abrangentes, ora, é uma conta do patrimônio líquido, pode ser da investida ou da investidora. A gente está falando de equivalência, então a gente está se prendendo na investida. É uma conta do patrimônio líquido que inclui alguns itens específicos determinados pelos CPCs. O próprio CPC diz o que tem que entrar em outros resultados abrangentes. O próprio CPC 26, que o 26 é que trata de outros resultados abrangentes, conforme está nesse slide. Eles são de natureza de longo prazo e eles transitam inicialmente pelo patrimônio líquido da investida. Exemplos. Reavaliação de ativos quando permitida legalmente. Você sabe que com a mudança da lei das SAs, quando entraram os CPCs, todo esse tipo de coisa, aquele procedimento antigo e normal de reavaliação de ativos no Brasil foi proibido. Mas tem outras possibilidades, como participação, como investimento, ativos mantidos para investimento, todo esse tipo de coisa. Então, quando permitido legalmente, essa reavaliação vai para o ORA, que é outros resultados abrangentes. Também diferença de correção de conversão em moeda estrangeira. Investimento em derivativo também, esses resultados todos também vão para lá, para o ORA, que é uma conta do patrimônio líquido das investidas, já que a gente está falando de investida. E se você pensar numa demonstração de patrimônio líquido, você vai ver que muitas empresas têm uma coluna que são os outros resultados abrangentes. Porque aí, além do lucro, vai entrar efetivamente todos esses itens que eu acabei de falar. Bem, Paulo Sérgio, oi. Temos uma pergunta aqui. Pois não. Você quer responder agora? Pode ser. O que acontece se o MEP for aplicado numa empresa que não seja coligada ou controlada? A gente ia cobrir um pouquinho mais na frente, mas para quem fez a pergunta, na realidade, o MEP, o método de equivalência patrimonial, ele obrigatoriamente tem que ser aplicado em coligado ou controlado. Aí você me pergunta, o que acontece? Vai depender da eficiência do órgão de fiscalização. Se a gente estiver falando de uma companhia aberta e a empresa trabalhou de forma errada, não cumpriu o CPC, ela pode ser questionada e até penalizada pelo fato dela estar criando uma demonstração financeira em desconformidade com os CPCs. Se a gente estiver falando de uma limite, todas as empresas seriam obrigadas, tá? Só para deixar claro, todas as empresas limitadas, SA, etc., seriam obrigadas a aplicar os CPCs, mesmo as de pequeno porte, que tem o CPC para elas também, de pequeno porte. Então, eles seriam obrigados. Só que é o que eu falei, a penalidade dela vai depender principalmente da fiscalização, e também me ocorre que pode ocorrer algum tipo de litígio se algum investidor se sentir prejudicado pela prática contábil estar sendo aplicada de forma errônea. Entendeu? Então, a princípio, você não pode aplicar o método de equivalência patrimonial quando não estamos falando de coligada ou controlada. E se aplicar, dependendo da eficiência e eficácia do órgão regulador, ele pode te penalizar com uma multa, com uma advertência, todo esse tipo de coisa. Ok? Bem, falando do valor contábil do investimento. A gente fala muito de valor contábil do investimento. O que é valor contábil do investimento, né? É o valor lá que está registrado lá na contabilidade. Mas o ponto de ter colocado esse slide aí é para chamar a atenção para um outro item. O CPC também diz que o valor contábil do investimento é um investimento, mas as participações de longo prazo que, em essência, se constituem em investimento. Entendeu? Então, você tem lá, eu fiz uma aplicação de, por exemplo, 1 milhão numa empresa, um investimento de 1 milhão, mas eu tenho um AFAC, um adiantamento para futuro aumento de capital, que em essência é um investimento, eu não pretendo recuperá-lo, tê-lo de volta. Então, na hora que eu for avaliar meu investimento, eu vou considerar o valor desse AFAC também.
como parte integrante. O CPC, ele dá alguns exemplos aqui. Vocês sabem que o CPC, o pronunciamento, ele é uma tradução do IFRS, International Financial Reporting Standards. É uma tradução do IFRS, e o IFRS é emitido pelo IASB com abrangência mundial. Então, a gente tem alguns países que emitem ações preferenciais que normalmente muitas delas são resgatáveis, entendeu? Na realidade, quando eu estou adquirindo uma ação preferencial, eu posso estar adquirindo, se eu estou nos Estados Unidos, por exemplo, ou num outro país, diferentemente da gente aqui, que não tem, exceto o direito de voto, não tem muita diferença, mas aqui, num outro país, se eu estou adquirindo uma ação preferencial, eu tenho direito, na realidade, a direitos preferenciais de dividendos, mas eu posso também ter ação com cláusula de resgate o mais rápido possível. Então, já que ela tem uma cláusula de resgate, ela não entraria. Se for o mais rápido possível, ela não entraria. Agora, se eu tiver uma situação em que eu não pretenda efetivamente resgatar, pode ser considerado também. Na essência, poderia ser um investimento. É o caso do Brasil, por exemplo. Recebíveis ou empréstimos de longo prazo, também, desde que seja alguma coisa de bastante longo prazo e que eu não pretenda resgatar, que eu não pretenda receber de volta, vou converter em aumento de capital, como a FAC que eu falei, etc., também poderia ser considerado como investimento. Não inclui os recebíveis, não inclui esse recebível aqueles de natureza comercial, ou seja, contas a receber, ou que tenham garantias. Então, esses recebíveis, contas a receber, ou recebíveis que tenham garantia, eles não incluem esse conceito de participação de longo prazo que poderia ser agregado ao investimento. Vamos falar também de empreendimento controlado em conjunto, ou seja, uma joint venture. O que é um empreendimento controlado em conjunto? É um acordo em que as partes detêm o controle conjunto e detêm direitos sobre os ativos líquidos, normalmente ativos operacionais. Então, empreendimento controlado em conjunto. Existe um acordo formal entre 3, 4, 5 empresas, entendeu? Em que elas vão, independentemente da participação societária, elas podem fazer um acordo de controle. Nós todos vamos controlar isso aí. Mas eu tenho essa operação, mas eu tenho 80%, o outro tem 5%, o outro tem 10%, o outro... Não importa. Se foi feito o acordo, você esquece para esses objetivos o contrato social e passa a prevalecer o acordo, e aí você tem um empreendimento controlado em conjunto, então todos são sujeitos a aplicar o método de equivalência patrimonial, tá ok? Nas coligadas controladas Paulo em conjunto, Sérgio, de acordo com o seu percentual de participação. Pois não, Gabriela? O Ranha fez uma pergunta agora. Não pode ser esquecido de que é considerado avaliação espontânea. E se positivo, é tributado. E se negativo, pode ser adicionado ao lucro real, certo? Certo. Inicialmente, meu amigo, muito obrigado por prestigiar a gente aí, né? Amigo de longa data, prestigiar a gente aí nesse evento. Eu concordo plenamente com você. Qualquer avaliação espontânea é o caso de uma empresa, exemplificando o que você falou, ela tem uma empresa individual, ela tem seus estoques lá registrados ao custo, que a gente sabe que é o custo, e ela resolve fazer uma reavaliação, entendeu? E a reavaliação não é permitida pelas normas contábeis. Então, essa reavaliação que ela fez, ela vai ser obrigada a tributar. Então, eu concordo plenamente com você. Definindo coligada. O pessoal da nova guarda, vamos dizer assim, só se fala em velha guarda, né? Ainda mais quando se fala em escola de samba, o pessoal da nova guarda, eu diria, antes da era aí dos CPCs, que não tem tanto tempo assim, eles já viram a definição de coligada dessa forma. Antigamente, antes disso, coligada era quando você tinha mais de 10% ou mais no capital total. Bem, vamos esquecer o passado, né? A coligada, qual é a definição? É quando a investidora detém influência significativa na investida, mas não detém o controle. A investidora tem influência significativa e não detém o controle. Então, como a gente vai ver mais tarde, um pouquinho mais adiante, né, se não houver indícios de influência significativa, não houver como provar, o CPC presume que existe influência significativa quando a investidora participa com 20% ou mais do capital votante, seja na limitada ou seja numa sociedade anônima.
Bem, então a coligada é quando existe influência significativa da investidora na investida, mas não detém o controle. A investida não é, portanto, uma controlada, nem uma joint venture, é uma coligada. Bem, influência significativa, a presunção, como eu acabei de falar ainda agora, existe uma presunção quando não há evidências, né, que tenha influência ou de que não tenha influência. Quando a investidora detém 20% ou mais das ações com direito a voto. Esse fato da presunção, por isso que o próprio CPC fala em presunção, é um negócio interessante, porque você pode ter menos de 20%, ter 10%, 12%, etc., e ter efetivamente influência na administração, influência significativa, como a gente vai ver alguns exemplos. Você pode ter. Da mesma forma, você pode ter mais, aí nesse caso se aplicaria, mas você pode ter mais de 20% nas ações ou cotas com direito a voto, na realidade, principalmente se houver algum tipo de acordo à parte que você não tem influência alguma. Entendeu? Mas a regra é essa aí. Se você detém 20% ou mais das cotas com direito a voto, a presunção diz que você tem influência significativa. E se você detém menos, mas consegue comprovar, e já não é presunção, que você tem influência significativa, você deve fazer equivalência. Bem, forma de influência significativa. Exemplos. Uma representação no conselho de administração. A investidora tem um membro que participa do conselho de administração da investida. Participação nas definições de políticas e decisões sobre dividendos e outras distribuições. Operações materiais entre o investidor e a investida. Vamos supor que a investida seja uma usina, uma fábrica de um determinado tipo de aço. E a investidora tem a investida como seu único fornecedor. É um aço totalmente especial. Então, existe influência significativa da investidora sobre a investida, entendeu? Porque se a investidora parar de comprar ali, ou o contrário, né? Se a investida deixar de vender para a investidora também, então termina esse laço aí de oxigênio, de influência significativa. Intercâmbio de diretores e gerentes, quando as empresas fazem intercâmbio de diretores e gerentes. Fornecimento de informação técnica é essencial. Vamos supor que o nosso técnico, nosso responsável aí pela área de TI, o Antônio Carlos, aí ele desenvolva um SAP fantástico, aí, etc. Ele participa de uma coligada, desenvolva um SAP fantástico e fornece para a investidora, para uma investidora, essa empresa que ele trabalha seria uma coligada, só fornece para a investidora esse programa, que é um programa único. Bem, esse caso, então, caracterizou também uma influência na administração, influência significativa. Direito de voto prontamente exercíveis ou conversíveis. Se houver direito de voto prontamente exercíveis ou conversíveis, você pode considerar também. Isso aqui é interessante porque você pode não ter nenhuma... Você pode ter menos de 20% de participação, mas tem uma documentação que você tem um direito de voto prontamente exercível ou conversível. Você deve considerar, então, como coligada, porque isso aí te dá essa responsabilidade. Bem, olha só o que a gente está falando, para deixar a coisa mais objetiva, nós estamos falando de quando uma empresa de influência significativa na administração da investida. Influência significativa na administração da investida. Então, é importante que os investimentos que a controladora tenha na investida, que eles sejam de influência significativa. Isso tudo são exemplos da controladora, naturalmente, para a coligada, para fim de influência significativa, de forma que a controladora possa, ou a investidora possa aplicar, então, o método de equivalência patrimonial. Controladas. Sérgio, temos mais perguntas aqui. Pois não. O Alexandre está perguntando, o MEP deve ser aplicado se a participação for inferior a 20%? Exatamente foi o que eu acabei de falar. O MEP pode ser aplicado se a participação for de 12, 15, 18, etc. Se houver evidência de influência significativa na administração, que são todos aqueles exemplos que eu passei no slide anterior. Entendeu? Se a investidora tem como colocar um membro no conselho de administração da investida, ela já demonstra influência. Se ela na realidade, é dependente, fornece, por exemplo, um sistema
um sistema muito importante, sistema de informática, um sistema de tecnologia muito importante para a investida, então ela tem influência também ali. Então, mesmo com menos, 20% é uma presunção, na ausência de indicadores, na ausência de fatores que indiquem influência significativa. É uma presunção, mas em havendo os fatores, aí você esquece os 20%, você vai trabalhar com percentual real e vai considerar como coligado. Okay? Tem mais uma pergunta aqui. A pessoa não se identificou. O fato da controlada apresentar demonstrações contábeis exime as controladas de aplicar equivalência patrimonial em suas coligadas e controladas? O fato da controlada, pode repetir, por favor? O fato da controlada apresentar demonstrações contábeis exime as controladas de aplicar a equivalência patrimonial em suas coligadas e controladas? Não tem nada a ver. A própria coligada, ela também tem que seguir a mesma regra. Nós estamos falando de uma espécie de uma pirâmide. A coligada, eu tenho uma investidora que tem uma coligada embaixo, e a coligada pode ter coligadas e controladas. Então, a coligada também tem que seguir a mesma literatura, entendeu? Se ela tem uma coligada abaixo e ela tem influência na administração, mesmo que não tenha 20%, ela tem que aplicar a equivalência. Se ela tem uma controlada abaixo também, ela também tem que aplicar a equivalência, tá? Então, não exime. Bem, controladas. A investidora tem a preponderância. O que é uma controlada? Acontece quando a investidora detém a preponderância nas deliberações sociais e de eleger a maioria dos administradores. Se você tem uma empresa, né, que tem preponderância, ela pode ter, normalmente, e isso acontece com mais de 51% do capital votante, mas pode ter acordo de acionista que mude isso. Mas desde que a controladora ou a investidora tenha preponderância nas deliberações sociais, e também de eleger a maioria dos administradores, a gente está falando que essa empresa de baixo é uma controlada da controladora. Então, o que pega aí, que realmente tem que prevalecer, é a preponderância nas deliberações sociais. É fácil, isso aí é fácil de entender. Uma empresa manda na outra e manda nas decisões da outra. Entendeu? Manda no destino estratégico na outra, nas principais decisões, quem está em cima é que manda. Então, a outra é uma controlada. Exigência de consolidação, controladas também. Existe uma exigência de consolidação nas demonstrações contábeis da controladora com suas controladas. Então, se você está falando em controladora, essa controladora, então, ela vai ter que consolidar as demonstrações, as suas demonstrações com as demonstrações das controladas. Foi colocado aqui uma chamada de atenção, você está consolidando controladas. Todas aquelas empresas que a controladora tem preponderância nas deliberações sociais. Você não está consolidando coligadas. Entendeu? A empresa pode ter 5 controladas e 20 coligadas. Eu não vou consolidar as coligadas. Elas vão sim fazer parte de nota explicativa, todo esse tipo de coisa, mas elas não vão entrar na consolidação. Aí a definição da lei das SAs, no balanço patrimonial, os investimentos em coligadas sobre cuja administração tem influência, em coligadas, de novo, sobre cuja administração tem influência, ou de que participe com 20% ou mais no capital votante, e em controladas, e em outras sociedades que façam parte do mesmo grupo, ou estejam sob controle comum, sociedades controladas, são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial. Segundo o CPC, a entidade perde a influência significativa. Perda de influência. Em que situações? Quando ela perde o poder de participar nas decisões sobre as políticas financeiras e operacionais da investida. É uma daquelas condições, né? Ela também não tem influência. A perda de influência significativa, e não só isso, também quando ela tem uma ou duas só daquelas condições de influência e perde essas condições todas de influência. A perda de influência pode ocorrer com ou sem mudança no nível de participação acionária. Entendeu? Então, eu posso perder, a investidora pode perder a influência na investida sem mexer no nível de participação acionária, só desde que um daqueles eventos ocorra.
Analisando os indicadores de influência significativa. O investidor, então, a pergunta, o investidor tem representação no conselho de administração ou órgão de gestão equivalente? Sim, então ele tem influência significativa. A prestação de informações técnicas essenciais por parte da empresa para o investidor? Sim, também são outros exemplos. Há intercâmbio de pessoal de gestão do investidor e da empresa? Intercâmbio, nós já falamos que sim. Os investidores detêm bônus de subscrição de ações, opções de compra de ações, instrumento de dívida ou instrumentos patrimoniais conversíveis em ações ordinárias ou potencial para mudar o poder de voto dos investidores? Bem, como nós já falamos, isso aí vai depender. Se eles são prontamente conversíveis, aí sim, aí isso é um indicador de influência significativa. Agora, se eu tenho, se isso aí eu não sei se vai ser conversível, de longuíssimo prazo, etc., e se tiver dúvidas quanto à sua conversão, a resposta é não. Agora vamos aqui para uma espécie de um fluxogramazinho. Você tem lá, né? O investimento, começar pelo meio, o investimento é mantido para venda de acordo... O investidor possui um determinado investimento. O investidor possui influência significativa? Da esquerda, estou começando pela esquerda aqui. O investidor possui influência significativa? Não. Se ele não possui, ele tem que ser tratado... As demonstrações contábeis da investida têm que ser tratadas a valor justo de acordo com o CPC 38. Se a resposta for sim, ele possui influência significativa? Sim, investimento. Aí vem a outra pergunta. Investimento é mantido para venda de acordo com... Tem influência significativa, mas ele é mantido para venda? Aí, no caso, sim. Se ele for mantido para venda, ele vai ser tratado também de acordo com o CPC 31, também, que tem a ver com valor justo. Não. Então, o investidor possui influência significativa? Sim. Investimento é mantido para venda de acordo com o CPC 31? Não, ele não é mantido para venda. Então, nesse caso, a gente vai aplicar a equivalência patrimonial, ou seja, trata-se de um investimento de longo prazo, onde você não tem, onde existe uma intenção de permanência. É claro que a equivalência vai ser aplicada naquelas coligadas, se existe influência significativa, como a gente já colocou aí, da influência significativa. Paulo Sérgio, temos mais uma pergunta aqui. A pessoa também não se identificou e está perguntando se pode aplicar o MEP em uma investida que apresente demonstrações contábeis separadas. A gente vai... eu posso adiantar, já que veio a pergunta, a gente pode até adiantar, né? E se sim, em qual situação? Demonstrações contábeis separadas. Inicialmente, a gente teria que dizer, né, isso já foi colocado rapidamente também no último evento, mas você tem as demonstrações de coligadas controladas, empreendimentos controlados em conjunto, e você também tem as demonstrações separadas. As demonstrações separadas, elas não seguem o ritual aí do CPC 18 no que tange a forma de contabilização de equivalência patrimonial, onde ela tem que seguir os princípios contábeis, etc. As demonstrações separadas normalmente acontece quando a empresa individual, ela tem investimentos de risco, ela tem fundos de investimento, em derivativos, tipo de coisa, investimento de risco, onde esses investimentos eles devem ser contabilizados ao valor justo. Então, via de regra, a investidora ela não deve aplicar o método de equivalência patrimonial sobre essas empresas consideradas separadas. Ela não deve aplicar. Se houver alguma, vamos dizer assim, alguma concordância de todos, 100% dos sócios, etc., com a aplicação desse investimento, mesmo nessa situação, tá? Não há nenhum tipo de problema. Desde que também não seja uma companhia aberta. Não vejo nenhum tipo de problema em relação a isso. Tá. Na aquisição, no próximo slide, na aquisição há alguma diferença entre o custo do investimento e a parcela do investidor no valor justo dos ativos e passivos líquidos da coligada? Repetindo para aqueles que não têm muita intimidade.
Na aquisição do investimento, há alguma diferença entre o valor pago, o valor de custo, e a parcela do investidor no valor justo dos ativos e passivos líquidos da controlada? Nós vamos passar um slide para dar um exemplo melhor disso. Ou seja, você, na realidade, você tem um valor justo, a empresa tem um valor justo dos seus ativos. Valor justo, vamos considerar principalmente valor de mercado, que ele fica próximo ao valor de mercado. Tem um valor justo dos seus ativos, pegando todos os seus ativos possíveis, avaliando a mercado, você chega, por exemplo, a 10 mil. Se você paga 15 mil, na aquisição há uma diferença entre o custo do investimento, eu paguei 15, e a parcela do valor justo dos ativos e passivos. A parcela do valor justo seria 10 mil. Se eu paguei 15 e o valor justo é 10, na realidade, eu estou falando que existe esses 5 mil de diferença, eles se referem a um ágio no valor contábil da coligada, que está no valor contábil da coligada e não está amortizado. Bem, ele, na realidade, se você pagou a mais que o valor, se a investidora pagou a mais que o valor justo, como a gente vai mostrar no outro slide, ela vai ter um ágio por expectativa de rentabilidade futura. O ágio por expectativa de rentabilidade futura, ele também é conhecido como goodwill, entendeu? E ele integra a conta, a conta do investimento da investidora. Aí, mas a resposta aqui também tem, sim, ágio incluído no valor contábil da coligada, como a gente falou, e não amortizado. E se for o contrário, se ela pagou menos que o valor justo, a gente vai estar falando de um deságio, reconhecido como ganho diretamente no resultado. Se for ágio, vai lá para a conta de investimento, ágio por rentabilidade futura, que é o goodwill. Se for deságio, você pagou a menos, vai ser reconhecido diretamente no resultado. Agora, é muito importante a gente entender, eu costumo dizer o seguinte, escrever livro, qualquer um pode escrever. Se alguém chegar perto de você e pergunta se um determinado livro é bom, se você nunca leu aquele livro, e você não tem também referências ao autor nem nada, é bom você se eximir. Porque escrever, qualquer um pode escrever. Estava eu, há muitos anos atrás, numa palestra em Campinas, quando o palestrante falando sobre ágio, deságio, sobre todo esse tipo de coisa, ele falou, se você paga mais, naquela época não tinha nem o goodwill, mas se você paga mais do que o valor da investida lá, você tem um ágio. O valor era 10, você pagou 15, você tem um ágio. Agora, se você paga menos, o valor era 10, você pagou 8. Você tem um deságio, e o ágio ele é considerado, na literatura americana, como goodwill. Se é um deságio, então é badwill. É badwill. Aí o camarada pegou e estava vendendo o livro dele e ainda mostrou. Não existe essa palavra badwill na literatura contábil. Bad é mal. Will, a gente pode entender que é testamento. Então, se você quiser traduzir, seria um mau testamento, um bad will. Então, muito cuidado com aquilo que a gente lê. Por isso é que é recomendável, se você vai estudar um CPC, alguma coisa, dá uma lida no site do CPC, pega o CPC que está lá, entendeu? E para você, não pega também um CPC que está no teu arquivo, você tem a mania, por exemplo, o hábito de imprimir tudo e deixar na gaveta. Aí você vai fazer um treinamento, e você vai e pega aquele lá ou vai estudar para o cliente. Você pode estar pegando um negócio totalmente desatualizado, esquece aquilo lá. Na era de hoje, o pessoal mais da antiga tem que seguir o exemplo da mocidade aí, esquece e vamos trabalhar com a tecnologia. Tá ok? Então, se você pagou a mais do que o valor justo, o valor de mercado dos ativos, você está falando do goodwill, que é um ágio com expectativa de resultado futuro, de rentabilidade futura. Se você pagou a menos, você está falando com deságio, e o deságio vai direto para a receita. Então, tem uma outra caixinha aqui, as demonstrações. Se você pagou a mais, ajustar as diferenças nas demonstrações do investidor no processo de equivalência da coligada. Isso a gente vai ver. Se você pagou a mais, a coligada tem lá um estoque como eu falei, por 10 mil. Um estoque. Você pagou 15. Então, na investidora, você vai ter aquele estoque é da investida, mas quando você for contabilizar o valor justo na investidora, você vai ter que contabilizar não por 10, você vai ter que contabilizar por 15, porque aquilo ali é um ativo identificável. O valor justo, ele reúne, valor justo é dos ativos e passivos identificáveis. Quando eu estou comprando uma empresa ou fazendo uma operação de fusão, não importa, aquisição,
eu tenho que identificar os ativos e passivos. Uma vez que eu identifico o ativo e o passivo, ativo, por exemplo, eu posso ter o estoque, eu posso ter investimento, eu posso ter um projeto lá que está em fase como se fosse um projeto lá que eu já tive algum gasto, né, uma empresa que eu estou montando, etc. Então, eu tenho vários ativos ali, como eu tenho passivos também. Eu identifiquei os ativos. Então, uma vez que eu identifiquei o ativo que está valor contábil, eu tenho que verificar qual é o valor justo dele. Eu posso ter um estoque na contabilidade está 30 e o valor justo dele é 60. Pensa em você numa montadora, por exemplo. A montadora é obrigada a guardar a peça de carro durante 10 anos. Se o carro sair de círculo de produção, ela tem pelo menos um período de 10 anos, pelo menos era assim em 1900 antigamente. Ela tem um período de 10 anos para poder prover aquela peça para o usuário. Aquela peça está quanto na contabilidade? Não é? Vamos pensar quanto está. Outro exemplo também. Vamos supor que você esteja comprando uma empresa que está no mercado. Você está botando um exemplo bem forte mesmo. Você está comprando a Petrobras. Quantos anos tem a Petrobras? 60, mais ou menos? A Petrobras, qual é o valor? A Petrobras tem quanto no seu balanço marcado como valor de sua marca? Reconhecido, contabilizado como valor. Lá de 60 anos atrás. De repente está 0,0, eu não sei, eu não faço auditoria, eu não faço, entendeu? Mas se eu for verificar o valor justo daquela marca, quanto é que não vale a marca? Quanto é que não vale a marca da Coca-Cola? Será que esses valores todos, a mercado hoje, eles estão na contabilidade? Claro que não. Então, a gente tem que ajustar diferenças, entendeu? Tem que contabilizar, tem determinadas situações, né, onde até para fim de controle, eu contabilizo o valor justo e em subconta, eu tenho o valor contábil e a mais-valia, numa própria subconta na investidora. Então, no caso da Petrobras, quanto é que vale a Petrobras? Ou a Coca-Cola? Tantos bilhões ou trilhões de reais, esse vai ser o valor que vai estar na minha contabilidade como valor justo, marca, pelo menos daquela marca, ou de alguma coisa nessa linha. Olha bem, você não pode contabilizar mais-valia de marca, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando no processo de aquisição. Quando você está no processo de aquisição, você paga, a empresa paga o que o vendedor pede. Não é que eu estou contabilizando a mais-valia ano a ano daquela marca que ela vai crescendo no mundo, como é o caso aí da Microsoft, como é o caso da Coca-Cola, da Petrobras. Essa mais-valia não está no balanço dessas empresas, mas quando alguém vai comprá-las, tem que considerar essa mais-valia como um dos itens do valor justo. Bem. Paulo Sérgio, temos mais uma pergunta aqui. Pois não. Quando uma controladora perde o controle de uma controlada, isso deve ser divulgado em nota explicativa? Quando uma controladora perde o controle da controlada, sim, isso deve ser divulgado. Isso deve ser divulgado, até mesmo porque as demonstrações contábeis são comparativas, entendeu? Então, o interessado na demonstração, o stakeholder, o investidor, o acionista, etc., ele tem que saber que aquela determinada investida, que ele tinha preponderância nas deliberações sociais, hoje ele já não tem mais. Então, deve ser informado em nota explicativa e com uma riqueza de informações para poder fornecer uma análise de qualidade para o stakeholder, que é o investidor, o fornecedor que queira conhecer a empresa, e para todos aqueles que têm interesse na empresa. Ok? Perfeito. Bem, continuando, de acordo com o método de equivalência patrimonial, o investimento é reconhecido inicialmente ao custo. O valor contábil é aumentado ou diminuído pela participação nos lucros ou prejuízos do investidor. O valor contábil é aumentado ou diminuído pela participação dos lucros ou prejuízos da investida após a data de aquisição, reduzido pelos investimentos recebidos. Ou seja, se aplica a equivalência, você compra o investimento e o valor do investimento no investidor vai ser aumentado ou diminuído pelos lucros ou prejuízos da investida. E ele vai ser diminuído pelo dividendo recebido, coisa que a gente já falou também. A participação do investidor no resultado líquido é reconhecida na demonstração de resultado do investidor. Participação do investidor no resultado líquido da investida é reconhecida na demonstração de resultado do investidor, na DRE também. A participação do investidor nos outros resultados abrangentes da investida é reconhecida na demonstração de outros resultados abrangentes também do investidor. Se a investida jogou algo
algo dentro dos critérios aceitáveis, recomendados para o patrimônio líquido, a investidora só vai fazer uma atuação reflexa, um reconhecimento reflexo, fazer do mesmo jeito. Ajustes pós-aquisição. Esses ajustes devem ser feitos pela investidora com base no resultado da investida, para considerar as diferenças dos valores justos para os valores contábeis. Lembra que eu falei no penúltimo slide de valor justo e valor contábil? Você tinha lá um estoque que estava contabilizado por 10, e ele então, ou então, vamos colocar uma máquina, como é o exemplo aí, a máquina estava contabilizada por 100 mil, só que o valor justo dela não é 100 mil, é 180 mil. Então, a investidora vai contabilizar pelo valor justo, 180 mil. Aquela diferença de 80 mil, que é de 180 para 100, à medida que a máquina for se acabando, se desgastando, baixada, etc., a investidora tem que refletir isso na sua contabilidade. O exemplo do slide é que a coligada ou a investida mantém a máquina e essa máquina é depreciada. Vamos supor, 10% ao ano. A investidora tem que pegar também aquela mais-valia, aquela diferença do valor justo e do valor contábil também, e também baixar 10% ao ano, de acordo, seguindo a mesma regra da investida. Impairment de ativos, exemplo goodwill, deve ser feito na investidora por conta de perda reconhecida na investida. Impairment, como nós já falamos, se for numa coligada, está dentro da conta de investimento, não é? Então, está dentro da conta de investimento, à medida que a investida tem perdas, ela tem que reavaliar se aquele investimento se não deve ser reconhecido também perda na própria investidora. Então, impairment, goodwill, deve ser feito na investidora por conta de perda reconhecida na investida. O goodwill também, na realidade, ou seja, o ágio por rentabilidade futura, a literatura diz que ele deve ser reavaliado, né? A investidora pagou a mais, então tem aquele ágio por rentabilidade futura, valor que excede os ativos e passivos líquidos identificados. Então, se ela pagou a mais, ela deve ter, então, que naquele momento era aquele valor. A cada balanço, ela deve fazer uma reavaliação se houve tendências, indícios de que aquela investida, ela perdeu valor. Entendeu? De repente, a investida tinha uma fábrica de automóveis, e mecânico, como tinha antigamente, né? Dá um exemplo do mecânico. Aí, de repente, vem o câmbio automático, que é o carro automático que tem hoje. Antigamente era só mecânico. Isso faz com que a investida tenha que trocar toda a linha de produção. Então, tem que ser reavaliado se o fato da perda, ela vai perder todas as máquinas, toda a maquinaria que ela tem, toda a maquinaria, se o fato dessas perdas podem provocar, e se ela vai ter mercado também, se ela vai ser reconhecido o mercado dela no câmbio automático. Isso é um exemplo, né? Um outro exemplo que teve também, que é indício, não estou falando que isso é perda, pode ser indício. Um outro exemplo também foi quando a maioria do pessoal que está assistindo não deve lembrar, naturalmente, de repente não era nascido, mas houve um determinado ano no Brasil que o telefone era analógico, não era digital o telefone. O celular era um trambolho de 50 centímetros. Então, a legislação obrigou todas as empresas, principalmente empresas estrangeiras, aqui no Brasil e tudo, com tecnologia importada, a passar a sua fábrica para telefone digital. Isso aí, de novo, a empresa perdeu toda a sua estrutura, toda a linha de produção, perdeu tudo. Teve um prejuízo muito grande para entrar com a nova linha de produção. Isso é um indício. Isso é um indício. Entendeu? Então, outro indício muito grande, você tem uma determinada empresa que vem a 1.000 por hora, a empresa está muito bem, etc., de repente vem a pandemia. Você é principalmente exportadora, de repente vem a pandemia. Isso é um outro indício. Como é que isso aí deve afetar a empresa? Se a investida tiver o seu valor reduzido, certamente o goodwill, que é o ágio por expectativa de rentabilidade futura que está na investidora, também vai ter que ser analisado, que ele pode ser reduzido também. Nós temos um exemplo aí agora, um exemplo aí do método de equivalência patrimonial, quando existe patrimônio líquido negativo da investida. A investida tem patrimônio negativo, e aí, fazemos a equivalência ou não? Então, nós temos um exemplo numérico, o exemplo numérico sempre quebra um pouco essa rotina da leitura, e quebra um pouco o tom de voz do palestrante. Bem, você tem aqui, a investidora tem 20%.
da investida, se a investida no período 1, se ela tinha um patrimônio líquido de 50 mil, a investidora vai ter 10 mil de participação nesse patrimônio líquido, 20%. Vamos esquecer, no momento da aquisição, vamos esquecer valor justo, todo esse tipo de coisa. Esse é um exemplo mais simples. No período 2, a investida teve um prejuízo de 70 mil, que fez com que o seu patrimônio líquido, no período 2, ele passasse para 20 mil negativos. Bem, 20 mil negativos. A investidora, ela não tinha 10 mil, então ela passou a ter 0. Porque isso aqui não é a participação no patrimônio líquido. Se o patrimônio líquido era 50, passou para 20 mil negativo, esse investimento ficou 0. Ou seja, ficou 0. Ela vai baixar. Estava débito, vai ter um crédito aqui para ela poder baixar, o investimento vai ficar 0. E lá na investida vai ficar 20 mil. No período seguinte, no período 3, a investida teve um lucro de 12 mil. Aquele lucro de 12 mil fez com que o patrimônio negativo passasse para 8. Estava em 20, passasse para 8. Isso não tem nenhum reflexo na investidora, porque ela já estava com 0. No período 4, a investida teve um lucro de 8 mil, passando, se ela estava com um patrimônio negativo de 8 e o lucro foi de 8, passou para 0, também não tem efeito na investidora. No período 5, já a investida foi se recuperando, a pandemia acabou, todo aquele tipo de coisa, e ela teve um lucro de 6 mil. Se ela teve um lucro de 6 mil, 20% de 6 mil, já é 1.200. Já é 1.200. Então, o que acontece é que nesses 1.200, ela teve ela, na realidade, 20%, esses 1.200 corresponde a 20% dos 6 mil. Deixa eu passar o próximo slide aqui, só um minutinho. Bem, então vamos para o próximo slide agora. Então, como a gente estava falando, era MEP no patrimônio negativo. Após o investimento ser reduzido a 0, as perdas correspondentes e as correspondentes provisões devem ser reconhecidas quando o investidor estiver incorrido em obrigações legais ou construtivas. Então, você pode falar, o investimento foi a 0. Vamos voltar para o slide anterior. Foi a 0. Aqui. Tudo bem, mas a outra a investida tem um patrimônio negativo de 20 mil. E aí, quem é que vai se responsabilizar por esse patrimônio negativo de 20 mil, uma vez que a investida está numa situação muito ruim? Então, como a gente estava falando, se ele foi a 0, as perdas correspondentes e as correspondentes provisões devem ser reconhecidas quando o investidor estiver incorrido em obrigações legais ou construtivas. Se houver uma documentação de que o investidor ele se responsabiliza legalmente pelas perdas, pelo patrimônio negativo, pelas perdas, porque o patrimônio negativo a gente sabe, né? Quando os prejuízos superam todo o patrimônio da empresa, então ele tem que ser contabilizado e ele fica negativo. Ou seja, aumenta obrigações, todo esse tipo de coisa. Então, quando o investidor tiver uma obrigação, incorrida em obrigações legais, legalmente, ele assina um documento, legalmente ele assume qualquer perda da investida por um certo período, ou indefinidamente. Aí, então, uma provisão, já que ele assume, tem que ser contabilizada no balanço da investidora, de provisão de perdas da investida. Vejam que essa obrigação também, a literatura fala em obrigação construtiva. A obrigação construtiva não formalizada, como a gente vai ver no próximo slide, é uma questão de palavra, entendeu? Uma questão de prática. A empresa, ela normalmente a garantia ela dá uma garantia de 2 anos no carro novo. Garantia de 2 anos. Só que ela para fim de ganhar mercado e tudo, ela cria uma prática de dar 3 anos de garantia. 3 anos de garantia. É uma prática. A documentação toda fala em 2 anos, mas ela criando uma prática lá, ela fez um documento à parte, etc. Ou então uma prática mesmo verbal.
não, essa empresa tem nome, etc., nunca deixa a gente na mão, etc. Isso cria uma obrigação construtiva. Esse procedimento não é aplicável nas demonstrações incontroladas, cujas obrigações... desculpa, isso aqui não é da construtiva, não. Eu digo é quando a constituição da provisão na investidora. A constituição da provisão na investidora, ele não é aplicável nas demonstrações incontroladas, uma vez que elas são consolidadas. Eu não vejo nenhum problema também de fazer e ajustar. Na demonstração individual, ela deve fazer, mas na demonstração consolidada, aí já vai ser eliminado, essa provisão seria eliminada contra o próprio prejuízo da controlada. Mas voltando para a obrigação construtiva. Então, o que diz aí? Em decorrência, o que é a obrigação construtiva? É quando, em decorrência de práticas passadas, de políticas publicadas, posso publicar uma política lá, né? No meu balanço, na minha nota explicativa, ou de uma declaração corrente, ou de uma suficientemente específica, está tendo um monte de declarações aí com essa pandemia, suficientemente específica, a entidade tenha indicado a outras partes que aceitará certas responsabilidades. Então, em decorrência de práticas passadas, de política publicada ou de uma declaração corrente suficientemente específica, a entidade tem indicado a outras partes que aceitará certa responsabilidade. Isso cria a responsabilidade construtiva, a obrigação construtiva. Em consequência, a entidade tenha criado uma expectativa válida nessas outras partes, de que cumprirá com essas promessas, com essas responsabilidades. Então, não é só a coisa legal, não é só o que manda a lei, mas se ela tiver também uma prática de mercado cumprindo, fazendo dessa forma ou de outra, beneficiando o contribuinte, o fornecedor, o contribuinte, a outra parte, então isso aí é considerado uma obrigação construtiva. E, naturalmente, eu não vou me deter muito também nisso, que quando a gente falar do CPC 25, okay, que é ativos e passivos contingentes, provisões, ativos e passivos contingentes, a gente vai voltar a falar sobre isso. Paulo Sérgio, temos uma pergunta aqui. O Alexandre está perguntando se a controlada entra com um pedido de concordata ou falência, pode afetar a aplicação do método de equivalência? Essa aí realmente é uma ótima pergunta. Se a concordata, naturalmente, se for a controladora ou a investidora, vai ter que analisar direitinho esse indício. Isso é um indício muito forte, é quase uma trovoada, não chega nem a ser um raiozinho, de que a situação está muito mal do outro lado. Então, se a situação, ela vai ter que analisar com mais proximidade o balanço da coligada ou da controlada e verificar se é o caso, realmente, se for um balanço consolidado, não tem problema que isso vai estar refletido no balanço consolidado da controladora. Mas se a gente vai falando de uma coligada, ela vai ter que verificar realmente se ela vai ter que fazer uma provisão para perda, se ela assume a responsabilidade por aquele patrimônio líquido negativo ou não, entendeu? Ela tem que saber se ela tem uma obrigação legal ou uma obrigação construtiva de assumir. Se ela tem essa obrigação, ela vai ter que contabilizar uma provisão para perda no seu balanço. Consequentemente, isso tudo vai ter que ser revelado também nas suas demonstrações contábeis, publicadas, se for uma sociedade anônima, que normalmente publica com mais detalhes. De qualquer maneira, todas as demonstrações contábeis, esse fato deveria ser publicado, porque é uma situação muito grave e que interessa sobremaneira aos investidores dessa investidora ou então dessa controladora. Tem sim que verificar se o investimento, inclusive, ele vai ser mantido, se ele vai ter que ser zerado, se provavelmente a coligada ou a controlada entra numa situação dessa, provavelmente seu patrimônio líquido está negativo. Então, ele tem que saber todos esses detalhes, não só o contador, como, se for auditado, o auditor também, para saber o tratamento contábil que vai ser dado no balanço da investidora ou da controladora. Agora, é de extrema importância essa análise. Isso que está nesse slide aí, a gente já falou, que é como deve ser reconhecido o investimento. Inicialmente ao custo, depois aumentado pela participação do investidor no lucro ou do prejuízo, reduzido pelos dividendos, a gente já passou. Defasagem máxima. Vamos supor, você não precisa fazer a equivalência patrimonial na mesma data, o ideal é na mesma data das demonstrações contábeis da investidora e da investida. O ideal é que a investidora e a investida usem demonstrações contábeis da mesma data.
Mas a legislação permite que se trabalhe com uma diferença de 2 meses. Vamos supor que a investidora está fechando seu balanço em 31 de dezembro, ela pode trabalhar com o balanço da investida de até 31 de outubro, 2 meses. Até 31 de outubro, tomando uma aguinha aqui de vez em quando, porque a garganta não aguenta. Eu sei que a Nicole está doida para falar mais, mas a garganta aqui não aguenta. Bem, então pode ter uma defasagem de até 2 meses. Deve ser utilizada as demonstrações mais recentes, como eu já falei, né? As demonstrações com defasagem, com data diferente, deve ser feito ajuste na investida para reconhecimento de possíveis efeitos relevantes, né? Vamos supor que teve um efeito muito relevante nesse período. Estou com a demonstração de 31 de outubro, que era a última da investida, e no dia 30 de novembro teve uma enchente lá em Contagem, lá em Minas, a investida fica lá em Contagem. Ela perdeu tudo nessa enchente. Então, tem que verificar naturalmente, a data base do balanço da investidora é 31 de dezembro. Então, tem que verificar que tipo de ajuste tem que ser reconhecido na investida extracontabilmente para a investidora fazer a equivalência patrimonial e também revelar, se for uma controladora, revelar no seu balanço consolidado. Ou seja, transações relevantes nesse período devem ser ajustadas pela controladora nas demonstrações extracontábeis da investida. Você não tem que... A controladora, ela pode fazer isso extracontabilmente. A utilização de práticas contábeis uniformes. É importante, isso é outro item muito importante. É importante que todas as empresas tenham práticas contábeis uniformes. O ideal, numa situação dessa, principalmente quando a gente está falando de controle, o ideal é que todas as empresas pratiquem um plano de contas padrão. Se você tem plano de conta padrão, já é um caminho bem adiantado para as práticas contábeis uniformes. Não quer dizer que o plano de conta vai levar às práticas contábeis, mas já dá uma ajuda bastante grande, principalmente na consolidação. Uniformidade de políticas contábeis, ajuste pelo investidor nas demonstrações contábeis da coligada, eu já falei. O investidor pode elaborar demonstrações contábeis separadas para as coligadas a valor justo ou de custo. Eu também já falei sobre isso. Se a investida tiver demonstrações contábeis a valor justo, tá? O investidor pode, a valor justo, vamos dizer assim, uma vez que a investida tenha seus ativos aplicados no mercado financeiro, ou então fundo de investimento, então o CPC ele permite que que eles sejam contabilizados a valor justo. Nesse caso, a investidora pode trabalhar em cima das demonstrações contábeis da coligadas preparadas a valor justo e aplicar a equivalência em cima disso, em cima desse valor justo da investida, uma vez que é uma situação específica. Demonstrações consolidadas vai ser o motivo da nossa próxima palestra, né? Mas aqui está dito que são demonstrações do grupo econômico, a gente já falou. Os ativos, passivo, patrimônio líquido, receitas e despesas e fluxo de caixa da controladora e sua controlada são apresentados como se fossem uma só entidade. Então, todas as controladas, os seus ativos e passivos, ativo, passivo, patrimônio líquido, despesa, fluxo de caixa, são apresentados como se fosse uma só empresa. Então, o que acontece na realidade? Você tem que eliminar todos os resultados intercompanies, por exemplo. Se a controladora A tem 1 milhão a receber da controlada B, então a controladora A tem um ativo e a controlada B tem um passivo. Na realidade, o que acontece? Isso tem que ser visto como uma só empresa não pode ter contas a receber e a pagar dela própria. Então, na consolidação, isso é um dos itens. Todos os lançamentos entre empresas têm que ser eliminados. Lucro não realizados entre empresas também tem que ser eliminados, né? Se uma empresa coligada vende para outra com lucro, para a controladora com lucro, a controlada vai ter no seu DRE o lucro e a investidora vai ter no seu ativo uma máquina que, por exemplo, um prédio que está com lucro da coligada. Então, esse lucro que está tanto no balanço da investidora quanto no balanço da coligada, ou da controlada, eles vão ter que ser eliminados também. Mas, como eu falei, isso vai ser visto com mais facilidade no próximo, com mais detalhes no próximo seminário, no próximo evento. Essa parte, então, aí que a gente acabou de falar. O reconhecimento da equivalência patrimonial, REP é resultado de equivalência patrimonial e de outros resultados abrangentes na investidora.
Você tem a investida, tem um lucro de B. A investidora participa em 70% da investida. Se a investidora participa em 70% e aplica a equivalência patrimonial, a investidora vai registrar na sua receita, REP, resultado de equivalência patrimonial, vai registrar na sua receita 700, ou seja, 70% dos 1.000. A investida também tem um resultado abrangente, lembra que a gente falou? Aqueles itens como a diferença de equivalência de avaliação patrimonial e também de ajuste moeda estrangeira. Está lá no seu patrimônio líquido, outros resultados abrangentes. 400. Se a investidora tem 70, também vai ter que se jogar no seu hora, no seu outro resultado abrangente. 280, que corresponde a 70% de 400. Paulo Sérgio, temos uma pergunta aqui. O Alexandre está perguntando se existe eliminação de prejuízo não realizado. Eu já vou responder o Alexandre. A gente... A literatura, ela fala, a gente tem um slide na frente, que você tem que eliminar lucros e prejuízos não realizados, entendeu? Então é aquela história, você tem que... É como se as empresas fossem vistas como uma só. Uma empresa não pode... Se a empresa vende com prejuízo para a investidora e a investidora registra aquele ativo lá, aquele ativo tá um valor que contém um prejuízo também dentro. Então tem que ser eliminado quanto prejuízo da investidora, sim. Investidora e investida. As transações downstream e upstream. Bonito o nome, né? Transações downstream são transações descendentes entre a investidora e a investida. E upstream, up para cima, né, são transações ascendentes entre a investidora, a investida e a investidora. A controlada tem que produzir o mesmo resultado líquido, o mesmo patrimônio líquido para controladoras, que são obtidos nas demonstrações contábeis da controladora e suas controladas. Bem, então, de novo, transações descendentes deve ser parte sempre da controladora. A controladora vende algum bem para a controlada ou para a coligada. Upstream, quando a coligada ou controlada vende algum bem para a controladora, é de baixo para cima. E, na realidade, o mesmo, se você for pensar numa base consolidada, não pode haver lucro não realizado nessas transações, então eles têm que ser eliminados nas demonstrações consolidadas. Estou falando, naturalmente, principalmente de demonstrações consolidadas, se bem que tem que ser eliminado também nas demonstrações entre a investidora e suas coligadas. Transações upstream, então vendas, upstream, vendas da coligada para a controlada, vendas da investigada ou da coligada ou controlada para o investidor integral, para a investidora. Os lucros ou prejuízos devem ser eliminados. Quando a coligada ou controlada vendeu, ela não contabilizou um lucro, então tem que ser debitado no DRE da investida. E a investidora que comprou o ativo tem que ser creditado o lucro ou prejuízo dentro desse ativo, creditado ou debitado, dentro desse ativo que está no balanço. Ou seja, você tem que eliminar esses lucros. Se ele está na investidora e também está na investida, ele tem que ser eliminado. Tem que ser aplicado o débito e o crédito. Vendas da coligada e controlada. Venda da coligada e controlada para a investidora. Agora, a coligada e controlada para a investidora participa. Isso é um exemplo numérico. A investidora participa com 70% do capital da investida e vende uma máquina. A investidora vende uma máquina no valor de 2.000. Desculpe, a investidora... A venda da máquina da investida para a Dora. Venda da máquina da investida para a Dora. A Dora é a investidora. A investida que vende para a Dora no valor de 2.000. O lucro da investida é 600. Vamos ver como fica mais fácil ver aqui embaixo. A investida, então, vendeu por 2.000 uma máquina para a investidora. Ela... Desculpa, ela vendeu a máquina por 2.000, tá? Vendeu a máquina. Então, a investidora contabilizou 2.000 e pagou 2.000. Saldo caixa 2.000. E, consequentemente, essa saída do caixa entra no caixa da investida 2.000. Então, a investidora comprou a máquina por 2.000, lançou no seu ativo, saldo caixa 2.000, entrou no caixa da investida 2.000. A investida vai ter que fazer a baixa
vai ter que fazer a baixa, vendeu a máquina, não foi? Só que o valor de custo dessa máquina era 1.400. Ela então contabiliza aqui, ela vai creditar a máquina por 1.400, só que ela vendeu uma máquina de 1.400 por 2.000, então ela teve um lucro de 600. Então, a investida teve um lucro de 600. Então, na realidade, o que acontece? A máquina foi vendida por 2.000, está aqui. Foi pago 2.000, que veio para cá, para o caixa da investida, sai da investidora para a investida. É baixado o custo de 1.400 e, consequentemente, também a investida teve um lucro de 600. Bem, qual é o lucro não realizado nessa brincadeira? O lucro não realizado. Se eu tenho 600 aqui de lucro e a investidora tem 70% desse lucro, porque os outros 30% são de outros investidores. Consequentemente, a investidora tem 70% de 600, que dá 420. Então, o lucro não realizado é ser tirado tanto da investidora quanto da investida, vai ser no valor de 420. Alguma pergunta, Nicole? Tem sim. Pode ser aplicado... O pessoal está gostando de fazer pergunta, hein? Fala. A pessoa não se identificou, está perguntando se pode ser aplicar o método de equivalência patrimonial sobre investimentos financeiros da investida. Isso é o que a gente já falou, que a investida, seja coligada ou não, ela tem investimentos financeiros que, na realidade, são aplicações de capital de risco. Tá? Investimento em CDB, ou investimento em fundo de investimento, etc. Então, a investida, ela faz o seu balanço a valor justo. Mas, considerando que essa é uma permissão legal, a investidora pode aplicar o método de equivalência também sobre esse balanço a valor justo, como a gente falou anteriormente. Tem mais outra aqui, Paulo Sérgio. Oi. Aplica-se equivalência em coligadas que apresentam patrimônio líquido negativo? Isso a gente acho que já passou. Deixa eu ver aqui. A gente já passou, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar o slide aqui. Esse foi esse slide aí que eu estou mostrando na tela. A gente já falou, entendeu? Que você, quando o patrimônio é negativo da coligada, a investidora para de apresentar, de efetuar a equivalência patrimonial até o momento em que ele se torne negativo, como é o caso dos 6.000 aí embaixo. Ok. Aqui, agora deixa eu voltar para o slide que eu estava. Vamos sobre esse. Já falamos sobre isso também. Já falamos. Situações especiais. Investimentos mantidos para venda devem ser contabilizados a valor justo. Então, é aquela história. A coligada tem investimentos que são mantidos para venda. Não é nem o caso de investimento financeiro, não é investimento que é mantido para venda. Se o investimento é mantido para venda, ele deve ser contabilizado a valor justo. A própria controladora tem uma coligada, ela tem uma coligada em que esse investimento, no balanço da controladora, ele está mantido para venda, ele não tem fim de permanência. Se ele é mantido para venda, a contabilidade, então, não deve aplicar o método de equivalência nesse investimento que ela tem, ela deve, então, aplicar o valor, contabilizar pelo valor justo. Aí eu estou falando estou falando da investidora. A investidora tem determinados investimentos. Um desses investimentos ele está mantido para venda. Tem investimento na empresa ABC, está mantido para venda. Se está mantido para venda, ele tem que ir para o meu ativo circulante, ou ativo de longo prazo, mas eu não vou aplicar equivalência. Investimentos não mais enquadrados no MEP. Eu tenho a aplicação, eu tenho que fazer, não mais enquadrado, eu tenho que fazer a aplicação, a partir do momento que ele foi desenquadrado, eu tenho que fazer a aplicação retroativa do MEP nas demonstrações anteriores. E tem que reajustar, reapresentar essas aplicações. Porque ele entende o seguinte: se ele não está enquadrado para o MEP, isso aí é alguma coisa até discutível, né? Mas é o que o CPC diz. Você já devia ter indícios no passado para não aplicar o MEP nesse investimento. Então, tem que ser feita uma aplicação retroativa do MEP e também reapresentar demonstrações anteriores. Investimento reconhecido inicialmente a custo. Paulo Sérgio, o Almeida está fazendo uma pergunta. Ele está perguntando se não tem IR sobre o lucro não realizado. Se não tem IR sobre o lucro não realizado, o próprio CPC da consolidação, ele cobre melhor essa parte do lucro não realizado que a gente vai falar na semana que vem. Ok? Ok.
O investimento reconhecido inicialmente ao custo. Isso aqui a gente já falou tudo também, né? Falo justo. Bem, isso aqui a gente já cobriu. Isso aqui também é equivalência patrimonial coligada, pode ter práticas contábeis ou data de repórter diferente, a gente também já cobriu. Diferença lá embaixo de 2 meses, é a diferença máxima aceitável, a gente já cobriu também. Vamos ver aí. Reconhecer a participação dos lucros no resultado e adicionar a equivalência patrimonial. Reconhecer a participação nos lucros no resultado e adicionar o valor contábil da coligada. Se tem lucro, aí é aquela história que tem lucro. Vai reconhecer no resultado, a participação nos lucros no resultado e adicionar o valor contábil da resultado. O resultado de equivalência patrimonial, ela vai debitar resultado, vai acreditar resultado de equivalência no resultado. A coligada teve prejuízo. A coligada teve lucro ou prejuízo no exercício? Teve prejuízo. Então, vamos para o próximo slide para a gente ver. É aquela pergunta que foi feita aí. As participações nos prejuízos ultrapassam o valor contábil do investimento na coligada? Sim, ultrapassa o valor contábil. Então, existe uma obrigação legal ou construtiva para o investidor. Participação dos prejuízos ultrapassa o valor contábil do investimento, ou seja, o investimento zerou e ainda teria uma espécie de uma obrigação para a investidora arcar com o prejuízo da investida. Então, está perguntando, existe uma obrigação legal ou construtiva para o investidor fazer pagamentos em nome da coligada? Não. Então, ela só vai reconhecer os prejuízos até a participação do investidor ser reduzida a zero. Então, é aquela história daquele exemplo lá que nós demos. Tinha 10 mil, aí o patrimônio ficou negativo. Se a investidora não tem nenhuma obrigação legal ou construtiva de arcar com os prejuízos da investida, então o investimento vai a zero e ela não vai contabilizar provisão para perda nenhuma. Certo? Agora, se existe a obrigação, sim, aí, se existe a obrigação construtiva ou legal, aí o investidor vai ter que contabilizar no seu balanço aquela obrigação, a provisão para perda da investida, vai ter que contabilizar no seu balanço. Então, acho que a gente já cobriu aqui com essa resposta daquele próprio slide. Precisa divulgar os prejuízos não reconhecidos, no caso aqui, se já zerou investimentos, precisa divulgar? É importante, eu vejo como importante, sim, divulgar numa nota explicativa os prejuízos não reconhecidos, para, inclusive, justificar porque o investimento está zero. Então, tem que divulgar, sim, deve divulgar, sim. Você tem lá, a participação dos prejuízos ultrapassa o valor contábil do investimento na coligada? Não. Reconhecer a participação dos prejuízos na demonstração contábil do resultado e no valor contábil da coligada. Então, isso a gente também cobriu. Reconhecer a parcela, considerações sobre equivalência, reconhecer a parcela da variação no resultado abrangente, OCI, do investidor e adicionar ao valor contábil. Eu acho que aqui a gente tem que ir de baixo para cima. Alguma indicação da variação em outros resultados abrangentes da coligada? A coligada tem resultados abrangentes, então tem que reconhecer, então, na investidora. Aí, há lucros ou prejuízos nas transações entre o investidor e a coligada? Sim. O investidor reconhece a participação nos lucros ou prejuízos de transações somente na participação dos demais investidores. Então, ele vai ter que reconhecer, certo? Não a sua, na realidade, mas na participação dos demais investidores. Alguma indicação de impairment no valor da coligada? Sim. Teste para fins de impairment como um ativo único e ajustar o valor contábil. Então, isso aqui é aquilo que nós falamos. Você tem uma coligada e que anualmente você tem que verificar, ou anualmente, ou então com uma mudança de regulamentação, ou a cada momento que surge uma determinada mudança, você tem que atentar se aquilo ali vai afetar o valor da investida e do investimento. É a mesma coisa no final do ano. Tem que atentar se há alguma indicação. Se houver indicação, você tem que testar o investimento. Se a indicação aqui de impairment na coligada, você tem que testar o investimento na investidora para fins de impairment e, se for necessário, ajustar o excesso em relação ao valor recuperável. Tá? Você pode ter lá um investimento de 10 mil e esse investimento pode ter que cair para 8. Entendeu? E, principalmente, prestando atenção no goodwill, que é no ágio com expectativa de resultado futuro.
A coligada pode ter outros resultados abrangentes além do seu resultado. A participação do investidor deve ser reconhecida dentro de outros resultados abrangentes, participação nos outros resultados abrangentes de coligadas. Ou seja, o investidor tem que, se a coligada ou a controlada tiver outros resultados abrangentes, o investidor tem que reconhecer. Ficar atento para outras movimentações do patrimônio. Então, tem que ficar atento aqui, ver essa chamada, para outras movimentações, não só para esses exemplos que a gente está dando. Aquisição do investimento em coligada. Você tem lá. Quando você vai, coligada ou controlada, né? Então, vamos tentar fazer um negócio um pouquinho mais prático aqui. Você segrega o valor pago, que é esse VC, valor contábil, valor pago. Não, é o valor de compra, desculpe, o valor de compra. Do valor justo dos ativos e passivos líquidos adquiridos. Olha só, ativos e passivos líquidos adquiridos. Eu tenho que segregar quanto é que eu paguei, que é o valor de compra, do valor justo dos ativos. Então, o primeiro passo, quando existe uma compra, uma incorporação, uma fusão, etc., são as empresas, a empresa, principalmente no caso de uma compra, e nas outras também, mas identificar o valor justo. O valor justo, ele se aproxima ao valor de mercado dos ativos. Como nós dissemos, as empresas, tem vários itens do balanço das empresas que não estão a valor de mercado, é o caso de imobilizados, estoques, todo esse tipo de coisa. Então, a gente tem que precificar esses itens ao valor justo, a melhor estimativa do valor justo naquele momento da aquisição. E então eu tenho lá, né, o valor contábil estava 5, eu precifiquei, deu 30, os itens do meu ativo e do passivo, não é só ativo não. Deu um líquido aí de 30 do valor justo, eu paguei, o valor contábil é 5, deu 30, mas eu paguei 50. Se o valor justo é 30 e eu paguei 50, eu tenho um ágio aí de 20. Ágio, então, o goodwill é a diferença, é quando, como está embaixo, o valor de compra for maior do que o valor justo. Então, a gente tem que entender isso. Não é o valor contábil, é o valor de compra for maior que o valor justo. Eu tenho goodwill e ele vai ser contabilizado como parte do investimento. Ele não é amortizado, mas testado por impairment, como a gente falou, a cada fim de ano, ou então quando tem evidência de mudança de legislação, mudança regulatória, alguma coisa que pode mexer com o valor da investida. A gente tem que atentar para aquela época, mas obrigatoriamente no final do ano. Se o valor de compra for menor, o valor justo era 10 mil, eu paguei 2. Então, eu estou falando, como a gente já falou, isso não é badwill, é uma compra vantajosa que é contabilizada como receita. Nas demonstrações contábeis consolidadas, o goodwill é classificado no ativo intangível. Isso aqui é para prestar atenção. Se eu estou fazendo uma consolidação, nas demonstrações contábeis consolidadas, o goodwill, esse primeiro item aqui que eu passei, o ágio com rentabilidade futura, ele é contabilizado no ativo intangível, como ativo intangível. Se eu estou falando pura e simplesmente de uma controladora que está fazendo a compra de uma controlada, ele vai ser contabilizado como investimento, ou de uma coligada, esse goodwill, esse ágio vai ser contabilizado como parte do investimento. Eu posso quebrar a conta de investimento e ter subcontas do valor contábil e também do valor do ágio ao valor de mercado. Ok? Exemplo. Reconhecimento no valor justo na investidora. Eu tenho a conta de estoques na aquisição. Ano 1, o valor contábil era 1.000, o valor justo era 1.500, era o valor de mercado, então houve uma diferença de 500. No ano 2, a investida baixa 60% do estoque. Então, o valor contábil baixa 60%, o valor justo vai baixar 60% também, e aquela diferença de 500 vai baixar 60%, vai para o resultado. No período 3, a investida vende o resto do estoque. Então, vendeu 400, o valor justo também vai ser zerado, e a diferença vai ser zerada, vai para o resultado também. Aí agora a gente tem aí eu faço uma pergunta, né? Agora eu mudo a ordem e faço uma pergunta. Assumindo que a investida tem um balanço, só tem estoque no seu patrimônio, o balancinho dela é muito simples, estoque é igual a capital. Só tem estoque no seu patrimônio. E que a investidora pagou 1.800 pela empresa, existe goodwill a ser reconhecido? Então, você sabe que o valor justo do estoque era 1.500, como está aí em cima. 1.500. Mas só que no exemplo abaixo, a empresa pagou 1.800.
A investidora pagou 1.800, tá? O valor contábil está em 1.000. Valor justo, 1.500, a empresa pagou 1.800. Existe o goodwill a ser reconhecido? Quer responder, Nicole? Existe. Nesse caso, existe sim goodwill. Que é a diferença entre o valor justo do valor pago. Que seria, então, de 300. Então, seria 300, né? Exatamente. Isso. Então, o valor justo é 1.500. Então, vocês reparem que o goodwill não é a diferença dos 1.800 por 1.000, não. É a diferença entre, como a Nicole bem colocou, entre o valor pago e o valor justo. Então, isso é importante e isso faz toda a diferença, principalmente quando você está fazendo uma transação significativa. Uma participação, um termômetrozinho aqui, né? Deixa eu... Uma participação entre 20% e 50% em uma entidade sempre a qualifica como uma coligada? Uma participação de 20% e 50% sempre a qualifica como uma coligada? Aí vai depender, a resposta vai depender. Se eu estou falando em participação no capital, porque coligada é quando você, ou quando você tem influência significativa, ou quando você tem pelo menos 20% do capital votante. A questão não nos dá essa evidenciação. Então, depende. Pode ser uma coligada ou não. 20% a 50% pura e simplesmente, sem maiores informações, foi colocado só para a gente discutir mesmo. Se é no capital votante, sim. Se é no capital votante, sim, entendeu? Então, mesmo que não tenha evidência de influência na administração. É necessário que o investidor tenha histórico de alterar as decisões dos acionistas controladores para demonstrar influência significativa? É necessário que o investidor tenha histórico de alterar? Bem, eu não diria que seria só isso. Isso aí é um dos itens. Entendeu? Se o investidor ele normalmente altera as decisões dos acionistas, ele tem influência na administração, é óbvio, né? Aí realmente seria uma coligada e teria influência significativa, sim. Direitos a voto em potencial atualmente exercíveis ou conversíveis devem ser considerados na avaliação da influência significativa? Olha a palavrinha-chave, direitos a voto a potencial atualmente exercíveis ou conversíveis. Mexe na avaliação da influência? Sim. Você tem que considerar isso na avaliação, sim. Então, a empresa tem influência significativa. A equivalência patrimonial não é mais aplicada uma vez que uma coligada é mantida para venda. Verdadeiro, certo? Coligada é mantida para venda, então ela vai para o ativo circulante, não é mais aplicada a equivalência patrimonial. Direitos a voto em potencial atualmente exercíveis ou conversíveis são sempre levados em consideração. Isso aqui, acho que essa frase está repetindo. Direitos a voto em potencial atualmente exercíveis ou conversíveis são sempre levados em consideração, devem ser considerados na avaliação da influência. Essa aí já é verdadeiro, isso aí seria a mesma coisa que a outra lá, verdadeiro. Bem, isso aqui é a resposta do anterior, tá? Vocês vão receber esse material também, mas é a resposta do slide anterior. Direitos a voto, todo esse tipo de coisa. Falso, uma participação de 50% de uma entidade. Aí foi colocado como falso, mas é aquilo que eu coloquei para vocês, depende de mais informações, né? Se for no capital votante, simplesmente a informação, se olhar puramente, você não tem como saber, se pode ser no capital total. É necessário que o investidor tenha histórico de alterar as decisões. Se for essa única condição, isso evidencia influência da administração. Agora, ele foi colocado falso porque não foi considerado outras possibilidades. Se houver outras possibilidades, não é necessário. Você vai pegar outras possibilidades para ter influência significativa. Direitos a voto em potencial, falamos, sim, é verdadeiro. Equivalência patrimonial não é mais aplicada quando o investimento é mantido para venda, sim, é verdadeiro. Direitos a voto é verdadeiro. Descontinuidade, quando o investimento não mais for enquadrado como coligada ou controlada, ou descontinuidade do MEP, né? Quando não for mais coligada ou controlada, ou o investimento não for controlado em conjunto. Se o interesse for por um ativo financeiro, deve ser valor justo, já falamos também. Reconhecendo no resultado do período
qualquer diferença. Aí é aquela história. Se você tem seu investimento, se você tinha lá como equivalência, ele não é mais reconhecido, descontinua o método. Aí ele vai para o ativo circulante e é tratado como valor justo. Aí ele é vendido. A diferença entre o valor justo, né, que é o valor que está na contabilidade, que seria o valor justo aí, a diferença do valor contábil do valor justo na data em que houver descontinuidade do MEP. Quando ele for vendido aqui, eu tenho, por exemplo, o valor contábil, na realidade, se eu estou contabilizando, avaliando pelo valor justo, se o interesse for um ativo financeiro, é valor justo. Se eu estou contabilizando pelo valor justo, ele já está na contabilidade pelo valor justo. Quando eu vendo esse investimento, o valor justo menos o valor de venda, a diferença vai ser resultado. Baixar quanto resultado os saldos de hora relacionados ao ativo correspondente. Então, se esse ativo também tiver alguma coisa em outros resultados abrangentes, eu vou ter que considerar também a baixa de outros resultados abrangentes. Situações de dispensa de aplicação do MEP. Se a empresa estiver dispensada legalmente. Aquela história, né, de que ela tem, de que ela agora, o investidor o investimento está para ser vendido, então está valor justo. A entidade é controlada integral ou parcial de outra entidade. Isso é interessante. A entidade é controlada integral, a dispensa da aplicação do MEP. A entidade é controlada integral ou parcial de outra entidade e todos está grifado, seus sócios não fizeram objeção à não aplicação do MEP. Então, se ela é controlada integral, aquela investida é controlada por outra entidade, e todos os seus sócios não fizeram objeção, pode deixar de aplicar o MEP. Agora, é importante que essas condições, a partir desse segundo item, e os demais, são todos cumulativos. Os instrumentos são todos cumulativos, não é ou, a partir desse segundo. Os instrumentos de dívidas ou patrimoniais não são negociados publicamente, bolsa de valores, etc. A entidade não arquivou ou não está a arquivar suas demonstrações em outro órgão regulador, na CVM ou outro órgão regulador. A controladora final ou intermediária da entidade disponibiliza a controladora, como eu já falei, final ou intermediária, disponibiliza suas demonstrações contábeis. Aí ela já aplica o MEP. Quando a investida for uma entidade de investimento, a investidora tem a opção de manter a mensuração a valor de custo. Então, aquilo que nós já falamos. A investida é uma entidade de investimento. Todo o seu balanço é muito líquido, está tudo entidade de investimento. Então, a investidora, não existe intenção da investida, de repente, de continuar com aqueles ativos diretos. Então, a investidora pode ter a opção de manter a valor justo quando for analisar o MEP. Então, agora, é importante que essas condições, como eu falei, elas têm que ser todas cumulativas. Problema. Recuperação de perdas. Somente se houver evidência objetiva de redução do valor do investimento ao seu valor recuperável. Aquilo que nós já falamos, por exemplo, a perda. Se houver perda do investimento, vamos dizer assim, tá? Que vai mexer com o goodwill também nesse caso. Se houver evidência objetiva de redução do investimento ao seu valor recuperável. Mas tem que ter dados observáveis. Evidência objetiva. Dificuldade financeira da investida. Quebra de contrato, ou seja, inadimplência da investida. A entidade abre a exceção para a investida em dificuldade financeira. Ela começa a pagar contas pela investida, tudo isso. Seja provável que a investida venha a pedir falência. Isso tudo pode mexer com a investidora. Desaparecimento do mercado ativo da investida. Aquilo que eu falei. A empresa era craque, era expert em telefonia analógica. Agora é digital e ela não quer entrar nesse mercado. Efeito adverso no ambiente tecnológico, no mercado, efeito adverso no ambiente tecnológico, de mercado, econômico ou legal da coligada, se tiver algum efeito. Isso tudo mexe para ser analisada a provisão para perdas. Que a gente venha falar aí do impairment, né? Isso mexe com o goodwill, que o goodwill pode sofrer o impairment. O investimento, incluindo o goodwill, deve ser testado em relação ao seu valor recuperável. Isso está no CPC 01. O CPC 01 deve ser apresentado pelo Vidal e eu devo ficar como segundo palestrante. Pela comparação, eu não sei se é Vidal ou Renê, não lembro bem. Deve ser testado em relação ao seu valor recuperável, pela comparação
ao seu valor contábil, com o seu valor recuperável. O investimento, incluindo o goodwill, deve ser testado em relação ao seu valor recuperável pela comparação do seu valor contábil com o seu valor recuperável. O que é o valor recuperável do investimento? É o valor justo, líquido de despesa de venda, ou o valor em uso dos dois o maior. Então, eu tenho um investimento. Eu tenho um monte de problemas que está afetando. Eu tenho eu vou avaliar se houve uma perda realmente no valor do meu investimento. Eu vou verificar qual é o valor justo. O valor justo menos despesa de venda. É o valor de venda que eu tenho. Quem compraria o meu investimento por quanto? Se eu não tivesse evidência, eu tenho que fazer o cálculo do valor em uso. O valor em uso é uma projeção que eu vou fazer para os próximos 5 ou mais anos dos fluxos de caixa descontado a valor presente. Se eu pegar e fizer uma projeção dos próximos 5 anos do fluxo de caixa e trazer valor presente, eu vou ter o valor em uso. Esse valor em uso, eu vou comparar com o valor do meu investimento. Então, se ele se der superior ao valor do investimento, incluindo o goodwill, eu não tenho nada a fazer. Se o valor em uso se der inferior, aí eu tenho um problema de impairment, eu vou ter que baixar o goodwill. Sempre que houver indicação de alguma perda por redução do seu valor recuperável, conforme acima. Esse deve ser um ponto de atenção para os auditores e contadores. Para os contadores, primeiramente contadoras, né? Porque o auditor, para ser auditor, primeiro ele tem que ser contador. Perda de participação ainda possui, isso a gente já falou, influência significativa. A gente já falou. Esse exemplo aí, né? Perdendo participação não controlada. Olha só, você tem aqui ativos fixos de 500, um investimento de 200, e a coligada tem, a investidora tem 950. Ela detinha 400 do patrimônio, 40% da coligada. Então, ela tinha 200 já, a investidora, no seu ativo, que representava 40% da coligada. Ela vai e vende 4% desse ativo por 25. Ela vendeu 4% do ativo por 25. Né? Então, vamos lá. O ativo 200, né? Então, vamos lá ver. Então, baixar o valor contábil da coligada. Ela tinha 4%. Vendeu, era 200. Se ela pega 4% dividido por 40, né, e multiplicado por 200, 4 dividido por 40, e multiplico por 200 para saber realmente qual era o valor contábil que eu tenho que baixar. Então, daquele investimento que eu tenho de 200, eu vendi 4%, ou seja, eu vendi 20. Vou ter que baixar da minha conta de investimento 20. Se eu vendi por 25, como está no slide anterior, eu vou ter que reconhecer no caixa 25 e, consequentemente, um ganho na DRE, na demonstração de resultado, de 5. Depois da transação, o investimento que era 200 passa para 280, o ativo circulante, que era 500, passa para 525, que é o ganho na venda, aquele 25 que foi o ganho na venda, certo? Só isso aí que acontece na controladora, na investidora. Perdendo influência significativa, baixou o valor contábil. Perdendo influência significativa, deve-se baixar o valor contábil totalmente da coligada e reconhecer o valor justo. Aquela história. Você não tem mais influência significativa, então o investimento tem que ser avaliado de acordo com o CPC 31, que é o valor justo. Reconhecer o investimento retido, que ficou quando se perdeu a influência significativa, agora ele é um ativo financeiro. Reconhecer o ganho ou prejuízo no resultado. Investimento mensurado subsequentemente, de acordo com o CPC 31. A administração pode, diminuição de participação, a administração pode acontecer pela venda ou não subscrição. Pode decidir pela venda ou não subscrição, diminuição de participação. É preciso determinar o tipo de relacionamento. Acho que praticamente isso aí a gente passou. Os indicadores de impairment precisam ser considerados. Aplicar as exigências do CPC 38 no caso de impairment, para determinar se existe algum gatilho de impairment. Gatilho é aquela história que eu estou falando. Se você tem evidência, se houve mudança de tecnologia, se houve mudança do órgão regulador, entendeu? Então, avaliar a cada final de exercício se há evidência objetiva de perda, aquilo que a gente falou. Investimento testado como ativo único de acordo com o CPC 01, que é separado das demais coligadas e controlado. Ou seja, investimento testado como ativo único. Cada investimento tem que ser testado unicamente, separadamente. Prejuízo na venda de parte da coligada.
Você vendeu uma parte da coligada. Pode ser um gatilho de impairment isso. E foi feita uma venda de parte, a coligada tinha 10 milhões de PL e foi vendido 40% para outra. Então, pode ser um gatilho. Tem que saber para quem foi vendido, qual é a intenção, se é continuar no ramo, etc. O impairment é considerado como base da coligada, na coligada individual, a não ser que não haja entrada de fluxo de caixa independente de outros ativos da entidade. Então, no caso de uma situação como acima, se o ativo foi vendido, se parte do ativo foi vendido, você tem que analisar isso aí na coligada individual, se realmente houve uma redução do seu patrimônio. Porque aí pode ter problema de impairment, a não ser que foi a própria empresa que vendeu, que pode ter sido o investidor que vendeu, né? E aí você tem que ter atenção quem comprou, mas se foi a própria empresa que vendeu, você tem que saber se entrou caixa, ou o que outra entrou para poder analisar o impairment. Uma situação muito específica, né? Bem, eu antes de dar por concluído, né, acho que a gente está próximo do tempo, dar por concluído, eu quero saber se a Nicole, se ela quer fazer algum comentário ou tem alguma pergunta adicional para fazer, de participante. Não, Paulo Sérgio, não tem mais nenhuma pergunta, não. Todas já foram respondidas. Eu acho que não teve tantas, não, né? Eu acho que participantes... Bem, claro, toda essa parte de CPC envolve... Agora, é muito importante, as pessoas vão receber esse material, tá? As pessoas vão receber o material, então é muito importante que leiam, entendeu? O fato da gente não ter, não tem auditor, então, não tem cliente hoje ou um contador. Lembre-se que todos esses treinamentos são um investimento que a gente está fazendo na gente mesmo, entendeu? Você pode não ter experiência, pode não ter contato hoje, mas quem sabe você vai precisar amanhã. Você está trabalhando numa empresa de auditoria onde ela tem uma gama, uma diversidade muito grande de clientes. E todos esses pontos desses seminários que a gente tem discutidos, pode acontecer no cliente A, no B ou no C. Então, não tem sentido, por exemplo, a pessoa ter participado de um treinamento desse, ter falar e cair numa situação real e falar, eu nunca ouvi essa palavra goodwill. O que é goodwill? Por que não é good goal? Por que não é? Não tem sentido, né? Então, eu acho que as pessoas, eu espero que tenha contribuído, tá? Eu sei que é muita teoria, eu tentei ainda mesclar com alguns exemplos, nós tentamos mesclar com alguns exemplos práticos, e eu espero que tenha atingido aí a expectativa de vocês. Bem, o próximo passo, então, nosso agora, a gente vai entrar na parte de avaliação. Então, vocês vão receber um link aí, para poder clicar pelo próprio celular, vocês vão receber esse link para poder clicar para ter a avaliação. Está vendo que a avaliação já está aparecendo até aqui na... A avaliação já vai estar aparecendo. E só queria dar só o seguinte recado aí, relembrando, não esqueçam de colocar o e-mail. E depois de respondidas as questões, vocês vão ter 4 minutos para responder as questões. Depois vão ter uma segunda chance. Depois de respondidas as questões, não esqueçam de clicar no enviar, de dar o enviar. É muito importante. Se você não colocar o e-mail, o sistema não vai reconhecer, não vai te reconhecer. E se você não clicar em enviar, não vai chegar no sistema. É simples desse jeito. Nicole, você vai dar continuidade então agora, né? Ok, certo? Vou sim. Então, agora eu vou... Pode falar? Pode, agora você está ao vivo, pode falar. Tá. Ok. Não, agora eu vou ler as questões da prova com o pessoal e, posteriormente, o Antônio vai liberar a prova para eles fazerem. Pode colocar a prova. Lembrando de colocar o e-mail e, ao final da prova, não se esquece de enviar. Questão número 1. Assinale abaixo a afirmativa correta. A contabilização dos investimentos em coligadas e controladas é tratado pelo CPC, letra A, 36, letra B, 38, letra C, 31, letra D, 18. Questão número 2. Assinale a afirmativa certa. Letra A. O investimento deve ser contabilizado pelo método de equivalência patrimonial, numa situação em que a investidora participe com 15% do capital da coligada e que haja evidência de influência significativa. Letra B.
Presume-se que a investidora detiver 25% de participação no capital social da investida. O investimento deve ser contabilizado pelo método de equivalência patrimonial. Letra C. Quando a investidora mantém controle sobre a empresa investida, podemos denominar a investida como uma empresa coligada. E letra B. De acordo com o CPC 18, a investidora deve aplicar o método de equivalência patrimonial sobre os seus investimentos em fundo de renda fixa. Questão número 3. Assinale a afirmativa correta. Letra A. Não existe diferença entre a demonstração contábil da controladora e da coligada. Letra B. Não existem diferenças entre as demonstrações contábeis da controladora e suas demonstrações contábeis consolidadas. Letra C. Valor justo é a mesma coisa do que valor de custo histórico. Letra D. A diferença positiva entre o valor de aquisição da coligada e o valor justo dos seus ativos e passivos identificados é denominado como ágio fundamentado em rentabilidade futura, ou seja, goodwill. Questão número 4. Podemos afirmar como lucro não realizado entre transações entre controladora e sua coligada. Letra A. O lucro obtido em transações de controlada com seus clientes externos. Letra B. Quando a controlada vende com lucro uma máquina para sua controladora, situação em que a controlada registra o lucro na sua demonstração do resultado e a controladora reconhece o bem no seu ativo. Letra C. O lucro obtido em transações de controlada com seus clientes externos. E letra B. As perdas por desvalorização de ativo da controlada. Impairment. Bem, pessoal, a partir de agora vocês têm 4 minutos para responder as questões. O link já foi disponibilizado. Temos 2 minutos e 37 ainda dá tempo de fazer. Faltando 2 minutos para finalizar a prova.
Faltando agora 1 minuto para finalizar. Não se esqueçam de colocar o e-mail e, no final, clicar no link de enviar. Faltando 10 segundos agora, estamos no momento final. Por favor, peço que vocês finalizem. Faltando 3 segundos. Acabou o tempo, pessoal. Agora a gente vai para a correção da prova. Vamos ver as questões. O índice de acerto. Bem, a questão número 1, a resposta correta era a letra D, 18. A questão número 2, a resposta certa era a letra B. Vamos ver a questão 3. Questão 3, a resposta correta era a letra D. A questão número 4, a resposta certa era a letra B, B de bola. Agora, quem não atingiu a pontuação mínima necessária, que era 3, de acerto de 3, vai ter oportunidade de refazer a prova, para que vocês consigam o certificado. O Antônio vai disponibilizar novamente, e aí vocês terão mais 4 minutos para refazer a prova. Ok, está liberado. Já está liberado. Antônio, quanto tempo falta para finalizar? Nicole, você me desculpe, mas é porque acabou entrando uma ligação aqui do Serafim. Mas o Paulo Sérgio está me falando 2 minutos, 2 minutos. Desculpe, tá bom. Nada. Okay. Faltam 2 minutos.
Faltando 30 segundos para finalizar a prova. Momento final. Finalizou, Antônio? Ok, finalizamos agora. Pronto, prova finalizada. Agora podemos passar rapidamente só a quantidade de acertos, mas eu preciso diminuir aqui. Não vai dar assim. Bem, acho que é por aí. Vou só liberar aqui. Ok. Nicole, podemos só acrescentar que as pessoas vão receber a prova por e-mail também e já a gente vai liberar a pontuação para que todos recebam. A Jaqueline vai fazer o encerramento, viu? Jaqueline, seu microfone está desligado. Tá bom, obrigada. Pode. Nicole, vai completar mais alguma coisa? Não, a Jaqueline pode tomar a palavra. Agradeço a todos pela participação e a Jaqueline vai finalizar agora. Boa tarde, pessoal. Tenho certeza que foram alguns momentos aí importantes para a nossa vida profissional, né, a nível de crescimento, de aprendizado, além da gente estar cumprindo uma necessidade, né, do CRC, mas, enfim, eu acho que é uma maneira da gente estar se atualizando. Então, nós aqui agradecemos muito a participação de vocês e esperamos que vocês possam estar participando toda quinta-feira, de 10 às 12, é quando acontecem os nossos treinamentos. Nós vamos ter ainda pela frente alguns outros CPCs, e eu tenho certeza que a sua participação é muito importante. Tenha um bom dia e tenho certeza que cada um de nós, ao terminarmos esses treinamentos, vamos sair melhores, né? E com um grau de intelectualidade profissional muito mais avançado. Obrigada a todos, uma boa tarde. Nicole, pode entrar. Oi. Pode entrar, Nicole. Você vai fazer apresentar o resultado? Mas eu acho que teve algum problema, Antônio. Então deixa. Tá bom. A gente encerra por aqui, então. A gente encerra por aqui, então. O resultado a gente vai mandar por e-mail para todo mundo agora, tá? Tá bom, então. Obrigada, então, a todos. Bom dia. Pessoal, tenham um ótimo dia, bom trabalho. Obrigado mais uma vez por prestigiar a BKR Business School. Tudo de bom e, como a Jaqueline já colocou, espero que tenha agregado valor aí para vocês. E a gente também fica à disposição para qualquer comentário adicional que vocês queiram fazer. Tá bom? Um abraço em todos, tudo de bom.